Boa tarde a todos. É um prazer participar com vocês desse encontro técnico para nutricionistas voltados para a rede federal que está sendo promovido pelo FNDE. Agradeço a toda a coordenação, a equipe que entrou em contato. É um prazer realmente poder representar e falar um pouquinho do papel da CGU e da nossa visão, né, sobre a execução do programa, da importância do nutricionista nesse papel. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês e a gente poder discutir um pouquinho, refletir e pensar nos caminhos, em como vencer os obstáculos e que essa política realmente seja executada da melhor forma possível. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação, só um minutinho, para direcionar e facilitar a nossa conversa. Então, meu nome é Tatiana Gontijo Machado, eu sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, trabalho em Minas Gerais, na Controladoria Regional da União no estado de Minas Gerais. E a CGU, para quem não conhece, né, esse é um evento virtual, aberto ao público vasto. Imagino que muitos dos nutricionistas e dos gestores federais das escolas federais já conhecem, né, e participam e trabalham junto com a CGU há muito tempo. Mas a CGU tem o compromisso de promover o aperfeiçoamento e a transparência da gestão pública, a prevenção e o combate à corrupção, com participação social por meio da avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. Então, nesse contexto que se insere tanto a avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, como outros tantos que a CGU fiscaliza, seja nos nossos entes jurisdicionados, seja nos estados e municípios, né, que recebem esses recursos federais para execução dos programas. A atuação da CGU se dá em todo o território nacional, temos o órgão central em Brasília e cada estado na sua capital também tem um braço da CGU. O seu organograma, só para vocês terem uma ideia, temos o ministro de Estado, abaixo dele temos 5 secretarias, a recém-criada Secretaria de Combate à Corrupção, mas também temos a de Controle Interno, a Ouvidoria Geral da União, Corregedoria Geral da União e a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção. E também temos as controladorias regionais que atuam aqui diretamente ligadas ao ministro de Estado. Pois bem, qual seria esse papel da auditoria interna governamental? Pensando aqui não só na CGU, mas nas auditorias internas que vocês têm aí, os auditores internos juntos aos institutos. Enfim, qual que é esse papel? É o de ser uma atividade independente e objetiva, que presta serviços de avaliação e consultoria e tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Então, pensemos que a auditoria interna tem essa visão, o controle interno tem que prestar esse serviço de auxiliar o gestor na melhor busca, nas melhores escolhas, enfim, de ser um meio ali de auxílio ao gestor para a sua tomada de decisão, para a sua implementação de outros controles. Então, tem esse papel primordial. E auxilia a organização a alcançar seus objetivos através de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controle e governança corporativa. Então, aqui eu quero chamar a atenção para esse finalzinho aqui, o processo de gerenciamento de riscos, de controle e de governança corporativa, que mais adiante a gente vai ver onde isso tudo se insere na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, tem que ter um foco na governança, na gestão de riscos e nos controles internos. E para que serve, então, a auditoria interna governamental? Para transformar uma realidade, porque, infelizmente, a gente ainda se depara com muitos problemas e muitos casos de corrupção, de fraudes, que envolvem diversos programas, e dentre os quais a gente pode citar, assim, também o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, aqui é só um exemplo que no nosso programa de fiscalização de entes federativos, isso foi em 2018, uma operação que foi realizada, ficou chamada, né, de Prato Feito, em São Paulo, e que desmascarou, vamos assim dizer, um desvio de recurso público, era uma fraude em licitações que chegaram a quase 1,6 bilhão de recursos, quer dizer, um prejuízo enorme e um programa de uma importância tão grande assim socialmente. Então, infelizmente, isso não é um caso isolado, mas só demonstra para nós, nesses fóruns de discussão, a nossa necessidade mesmo de, como gestores públicos ou como auditores, enfim, como partícipes de todo esse processo, de zelar pelo recurso público, de pensar e de desenvolver melhorias da governança pública para que realmente
as, as políticas públicas possam realmente alcançar o objetivo, né, para as quais elas foram criadas. Aqui, só para ilustrar um pouquinho, muito desses trabalhos de fiscalização, a gente já fez diversos trabalhos com o PENAI, mas mais, né, voltados para os estados e municípios. Então, a gente se depara com muitos problemas, então, não só no PENAI, com a questão de, às vezes, de armazenamento inadequado, aquela falta de estrutura mesmo, na elaboração da merenda, mas transporte escolar, a gente vê, assim, condições que não oferecem um mínimo de segurança aos alunos, obras abandonadas, sejam de escolas, de creches. Então, infelizmente, isso ainda é uma realidade aqui no nosso país. Mas vamos voltar um pouquinho aqui para nosso tema, né, dessa discussão de hoje, que é a alimentação escolar no Brasil. E o que eu quero reforçar é isso, é o direito à alimentação aplicado às instituições federais de ensino. Então, a gente tem que entender que a alimentação é um direito social, mas ela possui um status de direito fundamental. Foi assim na Constituição previsto no seu artigo 6º, que são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, vejam que são direitos sociais à educação e à alimentação. Prosseguindo, a educação será efetivada mediante a garantia de uma alimentação adequada. Então, o artigo 208 da Constituição assim coloca, assim dispõe, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de um atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, vejam que a educação básica, por isso estamos aqui discutindo junto, né, o Instituto Federal, e que a educação está diretamente aqui relacionada com a alimentação. Vejam bem que foi assim que o legislador previu na nossa Constituição. E aí, desde muito tempo, já foram criadas outras políticas, né? A questão de discussão sobre a merenda escolar já vem de outros tempos, mas foi mais recente, vamos assim dizer, que a gente pode colocar o marco aqui, que a gente trabalha, é com a Lei 11.947 de 2009, que instituiu, né, o Programa de Alimentação Escolar nos moldes como a gente está discutindo hoje, e que no seu artigo 5º assim dispõe que os recursos financeiros consignados no orçamento da União para execução do PENAI serão repassados em parcelas ao Estado, Distrito Federal, aos municípios e às escolas federais pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, em conformidade com o disposto no artigo 208 da Constituição Federal e observadas as disposições desta lei. Então, conforme previsão constitucional, foi criada uma lei e que colocou como entes partícipes, como executores da política pública, tanto os estados, Distrito Federal, os municípios e as escolas federais. Então, isso já gera o quê? Uma responsabilização. As escolas federais fazem parte dessa política ativamente. Então, o que é importante chamar a atenção? Que a transferência automática dos recursos do PENAI para as instituições federais atrai a responsabilização, no sentido de que ele faz parte, né, a escola federal faz parte do programa, então ela tem que executar esses recursos, fazer com que realmente ele consiga executar da melhor forma possível. Então, participam do PENAI, conforme resolução mais recente do FNDE, né, número 6 de 2020, entidade executora, secretarias de Estado de Educação, prefeituras municipais e escolas federais, como responsáveis pela execução do PENAI. Veja que aqui a gente não está falando de uma discricionariedade do gestor, a gente está falando de uma política pública que foi desenhada com base numa previsão constitucional e que as escolas federais fazem parte, tanto quanto, né, no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo nível que as prefeituras, que as secretarias de Estado, para poder executar essa política. Porque qual que é o objetivo da política? Por que ela foi criada? Atender o aluno da educação básica com uma alimentação adequada. Pois bem, a resolução ainda continua trazendo esses outros elementos que demonstram toda a importância dessa participação, como da responsabilidade do gestor federal, da escola federal, no sentido que o artigo 48 assim dispõe que a transferência dos recursos financeiros destinados ao atendimento das escolas federais que ofertam educação básica mantidas pela União será feita diretamente pela FNDE, mediante a descentralização de créditos orçamentários.
E no artigo 69 traz que deve o gestor do Estado, do Distrito Federal e do município e da Escola Federal zelar pelo cumprimento desta norma. Então, está disposto em todos os normativos, vocês vejam que é um encadeamento desde a previsão na Constituição, depois a elaboração da lei de criação do programa, as resoluções do FNDE. Então, que a Escola Federal é parte integrante de todo esse programa, é parte muito importante que deve zelar, então, pelo cumprimento deste normativo. E aí, o que a gente tem que pensar é nas maneiras de realmente conseguir passar pelos obstáculos que porventura ocorram, né? Porque a gente sabe que não é fácil, há institutos que ainda estão, alguns mais avançados, outros conseguem executar o programa em alguns campos, em outros não, mas vocês vejam que dos recursos, por exemplo, de 2018 a 2020, dos recursos repassados pelo FNDE, quase 30% desse montante foi devolvido sem execução. Tem diversas unidades que, assim, nesses 3 últimos anos, não executaram nada, absolutamente nada do recurso do PENAI, foi inteiramente devolvido. Então, o que a gente tem que pensar é qual o risco. Será que a política pública está sendo executada? O gestor federal está recebendo um recurso para que ele possa fazer a promoção de uma alimentação saudável, que tem toda uma legislação por detrás, ao seu aluno da educação básica. Quando ele devolve esse recurso, ele está assumindo esse risco de que essa política pública não alcance o objetivo, que não chegue ao aluno. Então, a gente tem que pensar aqui em todo esse aparato que foi criado e na responsabilização e na importância, sim, de se executar a política. Então, é por isso que eu chamo um pouquinho a atenção para o decreto 9203 de 2017, só para trazer aqui mais uma ilustração desse nosso raciocínio que estamos fazendo sobre como fazer, como pensar e responsabilizar e qual que é o papel de cada um. Então, esse decreto dispõe sobre a política de governança da administração pública federal. E olha só que interessante, para o efeito disposto nesse decreto, o que é a governança pública, né, que tanto se fala? Seria o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Ou seja, o gestor público ele tem que se imbuir de diversos mecanismos para quê? Para que ele cumpra o objetivo, a missão daquele órgão. Porque o que a gente não pode perder nunca do foco é para que foi criado o meu órgão, ele existe para quê? Eu tenho que dar atenção ao aluno, à formação. Por que foi criada essa política pública do programa de alimentação escolar? Fornecer uma alimentação escolar adequada ao aluno da educação básica. Por quê? Porque se tem demonstrado que isso é essencial, é primordial para a formação dele, como aluno, como ser humano, socialmente. E o PENAI é muito mais do que só fornecer uma alimentação no sentido do lanche, não é isso. Envolve tantas outras coisas que vocês melhores, né, do que eu poderiam relatar, que é uma formação, é um conhecimento do aluno, da região, é uma interação com a agricultura familiar, é entender os hábitos alimentares de cada região, então vai muito além. Então, o gestor tem que entender que ele faz parte disso, tem que promover e conduzir que essa política pública realmente seja executada. E isso está dentro das obrigações e está dentro uma governança pública, né, com mecanismos de boa governança, vamos assim dizer. E quais seriam essas diretrizes da governança pública? O decreto traz outras diretrizes, mas eu queria destacar pelo menos essas aqui. O inciso primeiro, direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com mudanças de prioridade. Isso o gestor público tem que fazer o tempo todo, né? Não só agora, que a gente está vivendo um momento realmente ímpar, e que nos traz diversas dificuldades, mas a gestão pública, né, a gente trabalha com recursos limitados, então realmente é sempre essa luta por escolhas, por decisões, e elas têm que estar o melhor embasadas possíveis. E é por isso que é importantíssimo implementar controles internos fundamentados na gestão de riscos. Por quê?
porque a gente tem que focar, o gestor tem que focar em estratégias de prevenção antes de processos sancionadores. Então, se você conhece bem o programa, você conhece as atividades, os objetivos principais, você vai conseguir enumerar quais são os riscos, para que eu não. Você tem que pensar o que é o risco. É um evento que, se ocorrer, eu não vou conseguir alcançar aquele meu objetivo. Então, eu tenho que ter isso muito claro em todas as etapas do meu processo do programa de alimentação escolar, para que eu consiga, então, elencar, já que os meus recursos são finitos, então que eu consiga elencar quais são os riscos mais graves e assim eu conseguir agir. É assim que o gestor vai conseguir fazer um mapeamento, uma gestão de riscos e, por consequência, fazer um tratamento adequado desses riscos. Só para ilustrar, para a gente depois não ficar muito no plano, né, das ideias, então, identificar os riscos. Eu preciso gerenciar os riscos do programa de alimentação escolar, então eu tenho que ter um conhecimento aprofundado dos objetivos-chave da atividade, para identificar o quê? Os riscos relevantes, para eu conseguir trabalhar nos riscos relevantes principalmente. E deve identificar os principais riscos, suas causas e consequências potenciais, porque assim eu vou conseguir pensar no que realmente é prioritário. Então, por exemplo, um risco, um comprometimento da ação de oferta de alimentos aos alunos de educação alimentar. Qual poderia ser uma causa a inexistência de um nutricionista na escola federal, ou o nutricionista, ele não tá, o número de nutricionistas não está adequado, ele está sem capacitação. Então, qual seria a consequência disso? O descumprimento da diretriz do programa, mas mais do que isso, uma dificuldade realmente no acesso a essa alimentação adequada pelos alunos. Eu não estaria alcançando o objetivo do programa de alimentação escolar. Um outro risco, o fornecimento de um alimento na merenda escolar com uma alta rejeição dos alunos. O que poderia ser uma causa disso? Há uma ausência de um teste de aceitabilidade do cardápio. Isso teria uma consequência? Sim, o desestímulo dos alunos e mesmo até gerando um prejuízo, porque você não vai conseguir que, né, o aluno se alimente porque está sendo oferecido, por exemplo, uma merenda ou algo que não faz parte dos hábitos alimentares daquela região. Então, aqui é só para demonstrar um pouquinho que como que a governança, como que o gestor deve trabalhar, não só com relação ao programa de alimentação escolar, como quaisquer outras ações dentro da instituição, mas como é importante pensar nisso e pensar em formas de você conseguir vencer os obstáculos, quaisquer que sejam, seja ainda de uma falta de capacitação, seja da estrutura do camp que ainda não te permite, talvez, o refeitório, enfim, a gente poderia citar inúmeros obstáculos, mas a gente tem que também ver que temos ótimas, inúmeras experiências exitosas. Então, é um momento, até eu gosto muito desses momentos de discussões desses fóruns, porque as pessoas têm ali a oportunidade, às vezes, de conhecer, de conversar com outro colega de outro instituto que está fazendo, está executando de uma forma, que tem uma boa prática a ser disseminada. Então, é isso, eu acho que tem que partir disso, tem que pensar que a gente tem que executar da melhor forma possível. Há problemas, há riscos e o gestor tem que mapeá-los. Ele não pode deixar com que seja feito, que não seja que esses riscos não sejam tratados pela gestão. Então, isso vem muito do COSO, né? Que a avaliação de riscos permite que uma organização considere até que ponto os eventos em potencial podem impactar a realização dos objetivos. E essa avaliação vai fundamentar em quê? Em duas perspectivas, na probabilidade e no impacto. Por quê? Porque se eu tenho um risco que a probabilidade de ocorrer é mínima e o seu impacto também é pequeno, eu não vou priorizá-lo na minha escala. Então, eu tenho que trabalhar primeiramente com aqueles riscos de maior probabilidade de ocorrência e maior impacto. Se eu tenho um risco que tem um impacto de que essa política pública não seja executada, ele tem que estar primeiro na minha lista e eu tenho que trabalhar para mitigá-lo. Então, é essa que é a importância desse tratamento dos riscos e dessa gestão e de governança mesmo em cima do programa e que tem que contar com todos os partícipes. Eu acho que isso é de essencial importância de participação da alta administração, do corpo técnico, mas vocês vejam, o programa de alimentação escolar, ele perpassa toda a instituição, porque tem uma ligação
com a licitação. O nutricionista é quem vai realmente dar o tom de todo o programa, ele é o maestro dessa estrutura toda, ele assim, é a peça fundamental, a gente tem que realmente valorizar muito o trabalho do nutricionista, porque ele tem um papel essencial na execução do programa. E aí, não só nesse, porque a gente vê, né, como a resolução e toda a legislação já demonstra que o nutricionista tem um papel fundamental no planejamento do cardápio da alimentação escolar, avaliando a qualidade dos gêneros a serem utilizados, além de coordenar o diagnóstico e monitoramento do perfil nutricional dos estudantes, muito, muito essencial, o perfil epidemiológico da população atendida e acompanhar a vocação agrícola da região. Então, esse profissional atua na aquisição de gêneros alimentícios, preparação e distribuição das refeições e ações de educação alimentar e nutricional na escola. Então, eu acho que é papel essencial do nutricionista, que tem que ter ali voz, tem que ter ação, tem que trabalhar conjuntamente com a FNDE, que tem que conhecer os nutricionistas responsáveis, né, junto à rede federal de ensino, porque é assim que a gente vai conseguir realmente avançar. E para aqueles que ainda não estão conseguindo executar, que vão avançar, aqueles que executam parcialmente vão também conseguir executar um pouco mais, porque o que eu acho que a gente tem que mudar essa realidade e aumentar e fazer realmente que a política seja executada da melhor forma possível. Então, esses números de recursos devolvidos ou de unidades, né, de institutos federais que não estão executando, a gente tem que mudar essa realidade e começar. Vocês vejam que, por exemplo, isso aqui é só um exemplo da responsabilização feita, uma ação civil pública do Ministério Federal, quer dizer, a execução do PNAE pelas instituições federais está sujeita ao controle judicial. Então, a gente não quer, como a gente estava trabalhando e falou aqui um pouquinho da governança, a gente não quer chegar nas ações sancionatórias, a gente tem que trabalhar de forma preventiva. E o que a gente tem que entender realmente é como foi estruturado, como foi pensada a execução desse programa e nunca perder o foco que é o atendimento ao aluno da educação básica, que essa educação está diretamente ligada à alimentação. Então, assim, estamos construindo, né, cidadãos, estamos construindo pessoas com hábitos saudáveis. Então, assim, esse programa é de essencial, essencial. Eu acho que não temos que fazer assim o possível realmente para que ele possa avançar e chegar a quem precisa. Então, era essa a discussão que eu queria trazer, um pouco de reflexão para todos nós acerca do tema, e eu coloco-me à disposição e a CGU para a gente discutir melhorias, debater, enfim, como órgão de controle a gente também faz parte e também quer contribuir da melhor forma possível. Muito obrigada a todos.